alguma coisa, se trabalhamos, na verdade, a honra e a glória do Senhor, porque foi Ele que nos deu condições de fazer algumas coisas. Amém? Aqueles que nós, no caminho aí, né, aborrecemos, né, Sheila? Ou fizemos alguma coisa nos perdemos. Versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios, que foi o tema que o Isaac me passou, diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Vocês podem se sentar. Ó, daqui no ano também vai ter uma orquestra. Que legal, né? Hoje nós tivemos, eu e minha esposa, visitando um abrigo onde o tio dela está ali, e a orquestra Tônus da sede estava lá tocando, né? Bem legal. E nós estivemos ali juntamente com o pastor Marcílio e mais dois componentes, apenas 3 componentes ali, nós tivemos participar do trabalho espetacular, maravilhoso. Gente, esse tema por que está Salmo 75 ali, Isaac? Deixa eu falar. Achei, eu vou contratar você para poder fazer a minha agenda e botar aquelas fotos, que ela botou uma foto minha lá, que ela fez milagre. Gente, eu olhei, sou eu mesmo? Fiquei bonitão na foto. O tema que ele pediu para que nós estivéssemos ministrando se fala sobre identidade. Né? E a gente sabe que, falando sobre documentos, né? A identidade ela é o nosso principal, né, documento. A gente tem ali geralmente hoje em dia a CNH, né, pela foto ela acaba substituindo tudo, mas a identidade ela é o principal documento, porque ela tem a nossa impressão digital. E o que é identidade? Então, nós estudando aqui, é o conjunto de características que torna uma pessoa única e reconhecível. Então, todos nós que estamos aqui somos únicos. Quantas pessoas tem no universo? 1 bilhão de pessoas? Não tem ninguém idêntica a você, Elis. Ninguém. Você é única. Você é único. Não tem ninguém que é igual a você. Pode ser parecido com você, mas você é único. Deus nos fez seres, pessoas únicas. Não tem ninguém igual a você. E ela pode ser entendida em diferentes contextos, como documento oficial, construção social, cultural ou visual. A identidade envolve tanto aspectos objetivos que nos identificam, como o nome do documento, quanto a dimensões subjetivas, como sentimentos de pertencimento, crenças, valores e comportamentos. E quando Deus ele cria o homem, a Bíblia vai dizer que ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Quando a gente fala sobre imagem é o que você vê. Você quando vai lá pintar o cabelo, se arrumar, quando você olha no espelho, você vê a sua imagem. Quando eu olho para o Rogério, Rogério ele tem a imagem de Deus. Vamos dizer assim, é como se Deus fosse uma imagem. Se a gente fosse, como que Deus é? A Bíblia vai dizer que ele faz o homem à sua imagem, aquilo que você vê. Então, se a gente fosse pensar em Deus, ou imaginar como Deus seria como um ser humano. A imagem que você olha por ele.
E ele diz que faz o homem semelhante a ele. Não diz que faz igual, porque ninguém pode ser igual ao Senhor. Porém, quando ele diz que o homem é semelhante a Deus, ele coloca no homem algumas características no jardim do Éden, que era parecida com ele. A gente pode pensar no sentimento, na visão, na audição, na fala, no pensamento. Algumas características que são semelhantes a Deus, não igual, porque ninguém pode ser igual a ninguém, e muito menos ser igual a Deus, porque Deus ele é perfeito, soberano, e nós não podemos ter dimensão de como ele é a sua santidade. Nós não temos como comparar isso. E quando ele coloca o homem no jardim do Éden, a Bíblia vai dizer, quando ele cria o homem não conhecia o pecado, o homem era puro, o homem era santo, o homem não tinha esses sentimentos que nós temos hoje. O homem, ele foi colocado no jardim, e Deus, quando descia no jardim, conversava com o homem livremente, como alguém que tinha intimidade com ele, alguém que ele criou, alguém que te relacionava, alguém parecido com ele. Vocês já observaram quando a gente encontra alguém, irmã Marta, que é parecido com a gente, os mesmos costumes, que a gente se identifica, que às vezes gosta das mesmas coisas, conversa as mesmas coisas, na verdade tem os mesmos sentimentos, não é, irmã? É para Jesus porque a gente se encontra. Quando Deus chegava no jardim ali, ele conversava com o homem, ele tinha essa conexão de ser parecido, de ser semelhante, na verdade, de poderem conversar como alguém, Rogério, que você tinha liberdade, que você tinha ali aquela intimidade, porque eram parecidos. Você imagina, agora pensa comigo no jardim, Deus descendo para conversar com você. Não estou falando da soberania, não estou falando da divindade, nada disso, mas estou falando de você se relacionar com alguém, ter intimidade com alguém, conhecer alguém, ser conhecido de alguém. E isso acontecia no jardim. Deus tinha essa liberdade com Adão, Deus tinha essa intimidade com ele. Deus chegava ali no pastor do jardim, era como se eles se conhecessem, porque eram parecidos, eram semelhantes, na verdade, os sentimentos eram parecidos. Você imagina agora, você, eu, a gente conversar com Deus assim, por quê? Porque somos parecidos, porque somos semelhantes, porque temos, na verdade, talvez características muito iguais, parecidas, na verdade. Então, isso era maravilhoso, porque a identidade que o homem tinha era parecida com a identidade de Deus. Que eu falei para vocês, é bom, é prazeroso conversar com alguém que pensa igual a você, na verdade, que tem os mesmos sentimentos que você, e você não discute, não tem atrito, não tem confusão, não tem discórdia, porque são parecidos, aleluia. E o homem era parecido com Deus. No jardim, ele era parecido com Deus. Aleluia. E quando mais acontece algo no jardim que atrapalha tudo. No jardim o homem perde a identidade do Senhor. Perde a identidade. Deus fala para o homem: Senhor, você pode fazer isso, mas isso você não pode. E quando o homem desobedece ao Senhor, primeira coisa que acontece, irmão, a primeira identidade que ele perde, que era parecida, era a visão. Como é que você afirma isso, pastor? Porque
via pecado. O homem olhava, Serginho, e era tudo natural. Quando o homem peca, a primeira coisa que ele perde, que é a identidade parecida dele, é a visão. Aquela visão pura vai embora. Ele então percebe que estavam nus. A segunda coisa, não por ordem, mas um pensamento meu, é que o homem perde quando ele peca, a forma que ele conversa, a forma que ele dialoga, a forma, na verdade, que ele trata as coisas. Deus chegava no jardim, eles conversavam, Deus conversava com eles todo dia, na verdade, eles conversavam. E quando Deus desce no jardim, procura Adão, ele disse: Adão, onde você está? Ele disse: eu me escondi porque estava nu. Deus disse: você, mas não, o que aconteceu? Ele disse: a mulher que o Senhor deu. Presta atenção, Rogério. Ele chegava e conversava o seguinte: eu pensamento. Senhor, que bom que o Senhor desceu hoje, né? O Senhor é maravilhoso, tudo normal, jardim. Como é bom ouvir a tua voz, Senhor. Como é bom poder conversar contigo, né? E Adão, como é que você está? Não sei como está, né? Mas aí quando o homem, pastor, ele perde a identidade visual e perde a identidade, como é que eu vou falar, de falar, como é que se me ajudam aí, né? Então ele perde isso, ele já não conversa com Deus da mesma maneira. Ele agora diz assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Perde a identidade na hora de falar, de tratar, já não é mais a mesma de quando ele antes de pecar. E uma coisa que se arrasta desde o jardim até hoje. Todo mundo aqui sabe que gosta de futebol, né? Davi sabe muito bem. E no futebol, de vez em quando ele faz uma falta, jogo de contato, né? E às vezes o cara faz uma falta, mas ele fala assim: não foi falta. Ele dá um passe errado, mas ele diz que o culpado foi alguém que pressionou ele, não é ele, porque ele errou. E uma coisa que nós temos de ser humano, que nós perdemos essa identidade, é de reconhecer os nossos erros. Mas não é fácil lidar com isso, Adão nunca tinha errado. Não é fácil lidar com isso, né, Rogério? Eva nunca tinha errado. Como é que se cuida disso, né? Você nunca passou por aquela situação? Mas o que acontece? O homem no jardim, ele começa a perder a identidade que Deus havia dado. Esse capítulo 5 de 2 Coríntios, essa parte que a gente leu, se você for ler ela toda, o texto, o contexto, ele fala sobre reconciliação. Paulo está falando sobre reconciliação. Paulo diz, que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e diz assim: tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou. Deus que nos reconciliou consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Esse trecho que nós lemos de Paulo, 5,17, o capítulo inteiro fala sobre reconciliação,
fala sobre Deus está reconciliando o homem com Deus. Através da pessoa de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo, através da ressurreição de Jesus Cristo, Deus então está reconciliando o homem novamente. Ou seja, Deus está trazendo de volta uma identidade perdida no jardim do Éden. Isso é notório. Você já viu aqui o filme Paulo, o apóstolo de Cristo? Eu vejo aquele trecho sempre que eu posso. Toda vez que eu estou mal, irmão Juliano, ou eu estou mais ou menos, eu boto Paulo, naquelas conversas dele. Aquilo gente, aquilo é maravilhoso. Aquilo que Paulo fala, né? Ele fala acho que centurião lá, ele fala assim: homem, você já viu, já foi no mar, já pegou água, né? A vida do homem tem uma água que você pega ali na mão e ela vai se esvaindo pelos seus dedos. Ele fala assim é a vida do homem. Ele vai falando, né, algumas coisas e é tremendo. O livro de Paulo é uma coisa maravilhosa, a instrução de Paulo é uma coisa maravilhosa. As palavras de Paulo é edificante, edifica a nossa vida e edifica a nossa alma. E aqui Paulo falou sobre Deus reconcilia o homem novamente. Deus traz novamente a identidade perdida para o homem na cruz. Quando ele morre, e ao terceiro dia ressuscita, ele traz de volta, irmão menino, aquilo que nós havíamos perdido no jardim do Éden. Ele faz isso, e toda pessoa que ele recebe Jesus, ele também recebe uma identidade nova. Paulo diz: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Paulo, ele tem uma transformação tão grande, mas tão grande, que ele quando recebe Jesus, ele de perseguidor, ele passa a ser perseguido, e ele começa a viver uma vida totalmente dedicada ao Evangelho. Paulo, Rogério, ele afirma isso, ele diz o seguinte: olha, aqui, como é que fala? Como é que fala? Roberto não está aí, né? Conjectura. Ele está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu tomei agora, novamente, a identidade, eu agora vou ser, ou passo a ser parecido com Cristo. E Paulo, ele é tão parecido com Cristo, que ele diz o seguinte, meu amigo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nesse trecho de Paulo, nesse filme, tem um homem que escreve lá as cartas que ele fala. Eu achava que era o doutor Lucas, mas Lucas conheceu Jesus. Tem alguém no trajeto, irmã Carol, que fala o seguinte: eu não vi Cristo, mas fala para Paulo assim: mas eu vejo Cristo em você. Eu não tive a oportunidade de ver Jesus, a imagem dele, mas eu vejo a identidade dele em você, no seu modo de agir, de falar, de orar, de conduzir. Eu não vi Jesus, mas eu vejo Jesus em você. Irmã Avenida, eu vejo Jesus na senhora. Eu vejo Jesus na senhora. Igreja, muitos estão aqui, nós olhando e vemos Cristo, irmão.
E nós passamos a ser reconhecidos de forma diferente. Paulo passa a ser reconhecido de forma diferente. Pedro passa a ser reconhecido como alguém diferente. Alguém disse, mas você se parece com ele. Ele disse, não, eu nunca vi esse homem. Mas você se veste igual a ele. Eu nunca vi esse homem. Você fala igual. Eu nunca vi esse homem. Pedro queria dizer o seguinte: correr, fugir. Mas não tem como fugir quando Cristo te alcança. Não tem como fugir quando Jesus te alcança e muda a tua história. Você pode tentar correr, mas não que vai dizer, você parece com ele. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Louvado para todos sempre seja o nome do Senhor. Quando a identidade dele está em nós, nós não precisamos de alguém que já disse, quando Deus cria o homem, o DNA é único. Eu estava pensando comigo. Tem muita gente que quer o nosso lugar. Tem gente que quer o seu lugar, se pensa. Tem gente que quer sentar lá do lado do carona, no seu carro, no seu lugar. Tem muita gente que quer o seu esposo, a sua esposa, que é teus filhos que você tem, que é teu trabalho que você tem. E tem gente, pastor, que até imita, começa a imitar a pessoa e fica parecida com ela. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pode até tentar. Pode até se parecer, Carol. Mas igual a você, não tem. Porque você é único. Porque Deus te fez único. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero me alongar nessa noite, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele traz de volta a nossa identidade perdida no jardim do Éden. Quando morre e ressuscita ao terceiro dia. Deixa eu te falar algo que é muito comum nós ouvirmos. Isaac, algumas pessoas falam por aí, não olha para mim não, olha para Cristo. Não olha para mim, né? Tem que olhar para Jesus. Porque não são parecidos com Jesus. Porque quem tem identidade de Cristo se parece com Ele. Fala igual a Ele. Anda igual a Ele. Se parece com Ele. O que nos falta hoje, é comunhão com o Senhor. Porque quando nós temos comunhão com Cristo, nós somos parecidos com Ele. E antigamente, né, a gente vivia uma época totalmente diferente, né? Se conhecia o crente pelo modo de se vestir. Né? Verdade.
Mas não é isso que nos identifica. O que nos identifica é algo que nós temos, que é o Espírito Santo de Deus. Eu estava uma vez em Itapeba e passou um rapaz da sede, Ezequiel, o nome dele. Ele é marido de Gisele. Quem conhece Ezequiel, marido de Gisele? Ele foi da sede. Aí ele estava de manhã, ele passou, cara, de bicho na vizinha. E quando ele passou, eu não sei que roupa que ele estava, ela não estava de terno nem gravata. Mas ele passou sorrindo na moto. E quando eu olhei para ele assim, eu falei assim, que coisa tremenda. Quando eu vi ele passar, eu vi algo, uma alegria. Ele não falou nada, ele nem sabe o que eu estou falando. Nunca soube, nunca falei isso para ele. Mas quando ele passou daquele jeito que ele passou, eu pude ver a presença de Deus. E nós precisamos voltar a ser parecido com o Senhor. As dificuldades da vida, os problemas, elas vão cada dia fazendo com que a gente, cada dia mais, se pareça menos com Jesus. Nos faz cada dia mais falarmos diferente de como Jesus falava. Nos faz cada dia mais amar menos, né, de como Jesus amava. Jesus dá um mandamento novo, além dos 12, que ele resume em 2. Ele fala assim: eu vos dou um novo mandamento. Jesus fala, eu vos dou um novo mandamento. Amar uns aos outros, como eu vos amei. Ele não está dizendo que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Aquilo que eu quero para mim, eu faço o próximo. Aquilo que eu trato o próximo, mas ele não gosta de ser tratado. Não, ele diz o seguinte: amar o próximo como eu vos amei. A gente às vezes não consegue amar o próximo nem do nosso jeito. Mas Jesus nos dá um mandamento novo: amar o próximo como ele amou a igreja. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ser parecidos com Cristo, porque a nossa identidade, a identidade de Cristo, ela vai se perdendo a gente. E cada dia mais a gente se parece menos com Jesus. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário. E Paulo diz que ele nos reconciliou. Amém, Jesus. Nos reconciliou com Cristo. E aqui, na mensagem de Paulo, vai dizer que nós fomos restaurados, reconciliados, que nenhuma condenação há sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa família, porque nós fomos salvos por Ele, chamados por Ele,